Revista Espírita, maio 1861. Jornal de Estudos Psicológicos. Allan Kardec. Ano 4. Número 5. Segunda parte. Conversas familiares de além-túmulo. O Dr. Glas. Nascido em Lyon, morto em 21 de fevereiro de 1861, com 35 anos e meio. Sociedade Espírita de Paris, 5 de abril de 1861. O Sr. Glas era um espírita fervoroso. Sucumbiu a uma longa e dolorosa enfermidade, cujos sofrimentos só eram atenuados pela esperança que dá ao espiritismo. Sua vida laboriosa e acidentada por preocupações amargas e um acidente inicialmente desconhecido abreviaram-lhe a existência. Foi evocado a pedido de seu pai. 1. Evocação. Resposta. Eis-me aqui. 2. Ficaríamos muito contentes de nos entreter convosco inicialmente para condescender ao desejo do Senhor vosso Pai e de vossa esposa, e depois, porque considerando o estado dos vossos conhecimentos, esperamos deles aproveitar-nos. Resposta. Desejo que esta comunicação seja para os que me pranteiam uma consolação, e para vós que me evocais um objeto de estudos instrutivos. 3. Parece que sucumbistes a uma moléstia cruel. Poderíeis dar-nos algumas explicações sobre a sua natureza e a sua causa? Resposta. Hoje vejo claramente que minha doença era toda moral e terminou por me extinguir dolorosamente o corpo. Quanto a me estender longamente sobre os meus sofrimentos, ainda os tenho bem presentes para não os recordar. Um trabalho obstinado, aliado a uma contínua agitação do cérebro, foi a verdadeira fonte do meu mal. Observação. Esta resposta é confirmada pela seguinte passagem da carta de seu pai. Sua vida laboriosa e acidentada por preocupações amargas e um acidente inicialmente desconhecido abreviaram sua existência. Esta carta não tinha sido lida antes da evocação, e nem o médium nem os assistentes conheciam o fato. 4. Também parece que vossas crenças vos auxiliaram a suportar o sofrimento com coragem, pelo que vos felicitamos. Resposta. Eu tinha em mim a consciência de uma vida melhor. Isto diz tudo. 5. Essas crenças contribuíram para apressar o vosso despreendimento? Resposta. Infinitamente, uma vez que as ideias espiritualistas que se podem ter sobre a vida são, por assim dizer, indulgências plenárias que afastam de vós, após a morte, toda a influência terrestre. 6. Poderíeis descrever-nos o mais exatamente possível a natureza da perturbação que experimentastes, sua duração e as sensações quando vos reconhecestes? Resposta. Quando morri, eu tinha perfeito conhecimento de mim mesmo e entrevia com calma o que muitos outros temem com tanto pavor. Meu trespasse foi rápido e a consciência de mim mesmo não mudou. Ignoro quanto tempo durou a perturbação, mas quando despertei, realmente estava morto. 7. No momento em que vos reconhecestes, achaste-vos isolado? Resposta. Sim, aliás, pelo coração, ainda estava ligado à terra. Não vi imediatamente espíritos à minha volta, somente pouco a pouco. 8.
Que pensais dos confrades que buscam, por meio da ciência, provar aos homens que neles não há senão matéria e que somente o nada os aguarda? Resposta: orgulho. Quando estiverem perto da morte, talvez se calem. É o que lhes desejo. Como dizia Lamennais, há pouco existem duas ciências, a do bem e a do mal. Eles têm a ciência que vem dos homens, a do mal. Observação. O espírito faz alusão a uma comunicação que Lamennais acabara de dar momentos antes, prova de que não esperara a evocação para comparecer à sessão. 9. Estais frequentemente junto de vossa esposa, do vosso filho e de vosso pai? Resposta: quase constantemente. 10. O sentimento que experimentais ao vê-los é diferente do que sentis em vida quando estáveis junto deles? Resposta: a morte dá aos sentimentos, como às ideias, uma visão larga, mais cheia de esperança, que o homem não pode aprender na terra. Eu os amo, mas gostaria de tê-los junto a mim. É, sobretudo, em vista das esperanças futuras que o espírito deve ter coragem e sangue frio. 11. Estando aqui, podeis vê-los em casa sem vos perturbar? Resposta: perfeitamente. Observação. Um espírito inferior não o poderia. Somente os que têm certa elevação podem ver simultaneamente de pontos diferentes. Os outros ainda estão muito terra a terra. Lendo esta resposta, certas pessoas dirão, sem dúvida, que era uma boa ocasião de controle, que se deveria ter perguntado ao espírito o que faziam seus parentes nesse momento e verificar se era exato. Com que objetivo teríamos feito? Para nos assegurarmos de que era realmente um espírito que nos falava. Mas então, se não era um espírito, o médium nos enganava. Ora, há muitos anos esse médium presta o seu concurso à sociedade e jamais tivemos ocasião de suspeitar de sua boa-fé. Se o tivéssemos feito como prova de identidade, não nos teria valido grande coisa, porque um espírito enganador teria podido sabê-lo tanto quanto o espírito verdadeiro. Assim, uma questão teria entrado na categoria das perguntas de curiosidade e de prova, que os espíritos sérios desprezam e às quais jamais respondem. Como fato, sabemos por experiência que isso é possível, mas sabemos, igualmente, que quando um espírito quer entrar em certos detalhes, ele o faz espontaneamente, se o julgar útil, e não para satisfazer a um capricho. 12. Fazeis distinção entre o vosso espírito e o vosso perispírito? Qual a diferença que estabeleceis entre as duas coisas? Resposta: penso, logo sinto e tenho uma alma, como disse um filósofo. Não sei mais que ele a respeito. Quanto ao perispírito, é uma forma, como sabeis, fluídica e natural. Mas buscar a alma é querer buscar o absoluto espiritual. 13. Credes que a faculdade de pensar resida no perispírito? Numa palavra, que a alma e o perispírito sejam uma só e mesma coisa? Resposta: é absolutamente como se perguntasseis se o pensamento reside no vosso corpo. Um se vê, o outro se sente e se concebe. 14. Assim não sois um ser vago e indefinido, mas um ser limitado e circunscrito? Resposta: limitado sim,
mais rápido como o pensamento. 15. Quereis indicar o lugar onde estáis aqui? Resposta: à vossa esquerda e à direita do médium. Nota: o Sr. Allan Kardec estava no mesmo lugar indicado pelo espírito. 16. Fostes obrigado a deixar o vosso lugar para mo ceder? Resposta: absolutamente. Nós passamos através de tudo, como tudo passa através de nós. É o corpo espiritual. 17. Assim estou mergulhado em vós? Resposta: sim. 18. Por que não vos sinto? Resposta: porque os fluidos que compõem o perispírito são muito etéreos, não suficientemente materiais para vós, mas pela prece, pela vontade, numa palavra, pela fé, os fluidos podem tornar-se mais ponderáveis, mais materiais e mesmo afetar o tato, o que acontece nas manifestações físicas, e é a conclusão deste mistério. Observação: suponhamos um raio luminoso penetrando num local escuro. Pode-se atravessá-lo, nele mergulhar, sem lhe alterar a forma nem a natureza. Embora esse raio seja uma espécie de matéria, é tão sutil que não oferece nenhum obstáculo à passagem da matéria mais compacta. Dá-se o mesmo com a coluna de fumaça ou de vapor que, igualmente, pode ser atravessada sem dificuldade. Somente o vapor, por ter mais densidade, produzirá no corpo uma impressão que não produz a luz. 19. Suponhamos que, neste momento, pudesseis tornar-vos visível aos olhos da Assembleia. Que efeitos produziriam nossos dois corpos, um dentro do outro? Resposta: o efeito que vós mesmos imaginais, naturalmente. Todo o vosso lado esquerdo seria menos visível que o direito. Estaria num nevoeiro, no vapor do perispírito. O mesmo ocorreria do lado direito do médium. 20. Suponhamos agora que vos pudesseis tornar não apenas visível, mas tangível, como já aconteceu algumas vezes. Isto poderia acontecer conservando a situação em que estamos? Resposta: forçosamente eu me mudaria pouco a pouco de lugar. Eu me construiria ao vosso lado. 21. Há pouco, quando falei somente da visibilidade, dissestes que estaríeis entre mim e o médium, o que indica que teríeis mudado de lugar. Agora, para a tangibilidade, parece que vos afastais ainda mais. Não seria possível tomardes as duas aparências, conservando nossa posição inicial, eu ficando mergulhado em vós? Resposta: não, absolutamente, já que respondo a perguntas. Eu me reconstruiria ao lado. Não me posso solidificar naquela posição, só posso aí ficar se permanecer fluídico. Observação: dessa explicação, ressalta grave ensinamento. No estado normal, isto é, fluídico e invisível, o perispírito é perfeitamente penetrável à matéria sólida. Já no estado de visibilidade, há um começo de condensação que o torna menos penetrável, enquanto no estado de tangibilidade, a condensação é completa e a penetrabilidade não pode mais ocorrer. 22. Credes que um dia a ciência chegue a submeter o perispírito à apreciação dos instrumentos como faz com os outros fluidos? Resposta: perfeitamente. Não conheceis ainda senão a superfície da matéria, mas a sutileza, a essência da matéria, só conhecereis pouco a pouco. A eletricidade e o magnetismo são caminhos
certos. 23. Com que outro fluido conhecido o perispírito tem mais analogia? Resposta: com a luz, a eletricidade e o oxigênio. 24. Há aqui uma pessoa que julga ter sido vosso camarada de colégio. Não a reconheceis? Resposta: não a vejo. Não me lembro. 25. É o senhor Lucien B. de Montbrison, que esteve convosco no colégio de Lyon. Resposta: eu jamais teria pensado em vos encontrar assim. Estudei intensamente na terra, mas vos asseguro que meus estudos, como espírito, são ainda mais sérios. 1000 vezes obrigado por vossa lembrança. Questões e problemas diversos. O Sr. Jobá, de Bruxelas, nos dirige a seguinte carta, assim como as respostas obtidas às diversas perguntas. Meu caro presidente, estando em Bruxelas, tão longe de Paris quanto a lua do sol, os raios do espiritismo ainda não a aqueceram. Todavia, o Sr. Nicolas B., tendo-me consagrado 2 dias, deu notícia de um médium escrevente de primeira ordem, que nos surpreende diariamente, tanto mais quanto ele mesmo está admirado dos magníficos ditados que lhe são feitos pelo espírito Tertuliano. Nota explicativa 92. Quinto Sétimo Florente Tertuliano, 155-222, apologista cristão, o qual deseja que ele escreva um livro explicativo do quadro da criação dos mundos, e a partir do caos até Deus. Eu o li ontem ao grande pintor Wiertz, nota 93, Antoine Wiertz, 1806-1865, pintor belga, que o compreendeu e quer consagrar-lhe uma página de 100 pés. Não ouso enviar-vos esses sublimes ditados antes que vos tenhais assegurado da identidade da personagem. Junto apenas 2 ou 3 fragmentos que acabo de extrair dos rascunhos mediúnicos que conservo preciosamente. Nós chamamos Cannabis o materialista, que é tão infeliz quanto o vosso ateu e todos os outros quebradores de lápis. Chamai, pois, a Henri Mondé, para saber a longa fieira de matemáticos que ele deve ter habitado. Todo mundo quer que se descubra Jude, o assassino do Sr. Poinsot. A rendição de Goethe nos foi anunciada com 8 dias de antecedência. Tenho também a ordem de escrever um livro, mas não sei por onde começar, não sendo nem me podendo tornar um médio escritor, sob o pretexto de que não é mais necessário. Vosso discurso de Lyon é admirável. Eu os fiz ler aos humanimais mais avançados de nossa lua. Não há muitos aqui, infelizmente. Quando me irei aquecer ao vosso sol? Adeus, caro mestre. Jobá. Pergunta. Os magos, os sábios, os grandes filósofos e os profetas antigos não eram médiuns? Resposta. Evidentemente, sim. O laço que os unia a inteligências superiores agia sobre eles e lhes inspirava novos pensamentos, sem falar de sua própria superioridade, que lhes permitia emitirem apreciações mais exatas. Eles comunicavam aos espíritos encarnados ideias que pareciam profecias, porque estas nada mais são do que comunicações vindas dos grandes espíritos. E como possuíam uma parte dos atributos divinos, as ideias anunciadas tinham um caráter de adivinhação e forçosamente se realizaram
nos tempos e épocas indicados. Pergunta: a mediunidade é, pois, um favor aos que a possuem? Resposta: o verdadeiro médium, que não faz profissão desse dom sublime, evidentemente deve tornar-se melhor. Como não seria de outro modo, quando a cada instante pode receber impressões tão favoráveis ao seu progresso na senda do bem? As ideias filosóficas que emite, não só por seu próprio espírito, mas ainda e principalmente por nós, são retificadas naquilo que a sua inteligência, muito fraca, poderia compreender mal e mal enunciar. Observação do Sr. Jobard. Destas respostas plenas de justeza, segue-se que os bons médiuns se multiplicam, a raça humana melhora e acabará trazendo, num dado tempo, o reino de Deus à Terra. Pergunta: nas estatísticas do crime, nota-se que os operários que trabalham o ferro nela figuram raramente. Terá o ferro alguma influência sobre eles? Resposta: sim, porque nesse trabalho de transformação da matéria há algo que deve elevar o espírito menos dotado. Uma influência magnética age sobre ele. O ferro é o pai de todos os minerais, é o mais útil ao homem, para ele representando a vida de todos os dias, ao passo que os metais que chamais ricos representam, para os espíritos em baixo estágio, a fonte da satisfação de todas as paixões humanas. São os instrumentos do espírito do mal. Pergunta: todos os metais podem transformar-se uns nos outros como pretendem certos sábios? Resposta: sim, mas essa transformação só se fará com o tempo. Pergunta: e o diamante? Resposta: é carbono desprendido da fonte que o produziu em estado gasoso e que se cristalizou sob pressões que não podeis apreciar. Mas chega de perguntas, não as posso responder. Tertuliano. Observação do Sr. Jobard. Geralmente os espíritos se recusam a responder às perguntas que poderiam fazer a fortuna de um homem sem trabalho. Cabe a ele buscar, porque as pesquisas fazem parte das provas que deve sofrer na penitenciária que devemos atravessar. É provável que os espíritos não saibam mais que nós quanto às descobertas a fazer. Como nós, podem pressenti-las, podem guiar-nos em nossas pesquisas, mas não nos podem evitar o prazer ou o trabalho de pesquisar. Nem por isso é menos agradável quando julgamos ter uma solução, obter uma aprovação que podemos considerar como uma confirmação. Nota: sobre o assunto da observação acima, vide o Livro dos Espíritos, questão 532 e seguintes. O Livro dos Médiuns, capítulo Evocações, perguntas que se podem fazer aos espíritos, item 78 e seguintes. Nota 94. Provável cochilo de revisão na época, em vez do item 78 e seguintes do Livro dos Médiuns, considerar o item 291, perguntas sobre interesses morais e materiais. 294, perguntas sobre as invenções e descobertas. E 295, perguntas sobre os tesouros ocultos, do livro citado. O item 78 se refere ao fenômeno da suspensão das mesas. Segunda parte, capítulo 4, Teoria das manifestações físicas. Observação do Sr. Allan Kardec. A carta do nosso honrado confrade é anterior à publicação do número de março da revista, no qual
inserimos um artigo sobre o Sr. Poinsot. Quanto a Henri Mondé, várias explicações foram dadas na sociedade. As circunstâncias, porém, não permitiram ainda completar sua evocação, razão pela qual ainda não nos manifestamos. A propósito do pedido que nos fez o Sr. Jobard de nos assegurarmos da identidade do espírito, que se comunicou sob o nome de Tertuliano, já lhe respondemos em tempo o que a respeito dissemos em O Livro dos Médiuns. Não poderia haver materiais de identidade do espírito de personagens antigas, sobretudo quando se trata de um ensinamento superior. O mais das vezes, o nome é apenas um meio de fixar as ideias, considerando-se que, entre os espíritos que nos vêm instruir, o número dos desconhecidos na Terra é incontestavelmente maior. O nome é antes um sinal de analogia que de identidade. Só lhe devemos ligar uma importância secundária. O que se deve considerar, antes de tudo, é a bondade e a racionalidade do ensino. Sem nada desmentir o caráter do espírito, cujo nome toma, se estiver à sua altura, é o essencial. Se for inferior, a origem deve ser suspeita, porque um espírito pode fazer melhor, mas não pior do que quando vivo, desde que pode ganhar, mas não perder o que havia adquirido. Consideradas sob esse ponto de vista, as respostas seguintes nos parecem imputáveis a Tertuliano, donde concluímos que pode ser ele, sem o poder afirmar, ou um espírito de sua categoria, que tomou esse nome para indicar a posição que ocupa. As perguntas e respostas seguintes nos foram endereçadas por um de nossos correspondentes de São Petersburgo. 1. Eu queria me dar conta de qual pode ser o destino da beleza no universo. Não será um escolho que serve às provas? Resposta. Crê-se em tudo o que se espera. Espera-se tudo o que se ama. Ama-se tudo o que é belo. Portanto, a beleza contribui para fortalecer a fé. Se muitas vezes ela se torna uma tentação, não é por causa da beleza em si, um dos atributos das obras de Deus, mas por causa das paixões que, semelhantes a arpias, 95, na mitologia monstro alado com rosto de mulher e corpo de ave de rapina, murcham tudo o que tocam. 2. E que dirás do amor? Resposta. É um bem de Deus quando germina e se desenvolve num coração não corrompido, casto e puro. É uma calamidade quando as paixões a ele se misturam. Tanto eleva e depura no primeiro caso, quanto perturba e agita no segundo. É sempre a mesma lei admirável do eterno. Beleza, amor, memória de outra existência, talentos que trazeis ao nascer. Todos os dons do Criador podem tornar-se venenos ao sopro excitante das paixões, que o livre-arbítrio pode conter ou desenvolver. 3. Rogo a um espírito bom a gentileza de esclarecer-me quanto às perguntas que lhe vou submeter, a propósito dos fatos relatados às páginas 223 e seguintes de O Livro dos Médiuns, sobre a transfiguração. Nota 96. Livro citado, segunda parte, capítulo 7. Bicorporeidade e transfiguração. Resposta. Pergunta 4. Se no aumento de volume e peso da mocinha das cercanias de Saint-Étienne, o fenômeno se produzia pelo adensamento de seu perispírito, combinado com a de seu irmão, como é que os olhos dela, que deviam ter ficado no mesmo lugar, podiam ver através da espessa camada de um novo corpo que se formava diante deles? Resposta.
como veem os sonâmbulos com as pálpebras fechadas, pelos olhos da alma. 5. No fenômeno citado, o corpo aumentou. No fim do capítulo 8, nota 97, correspondente ao item 124, segunda parte, capítulo 7, o Livro dos Médiuns. Está dito ser provável que, se a transfiguração tivesse ocorrido sob o aspecto de uma criancinha, o peso teria diminuído proporcionalmente. Não posso me dar conta, conforme a teoria da irradiação e da transfiguração do perispírito, de que este possa tornar-se menor que um corpo sólido. Parece-me que o último deveria ultrapassar os dois perispíritos combinados. Resposta. Como o corpo pode tornar-se invisível pela vontade de um espírito superior, o da mocinha também se torna invisível pela força de um poder independente de sua vontade. Ao mesmo tempo, combinando-se com o do menino, seu perispírito pode formar, e realmente forma, a imagem dessa criança. A teoria da mudança do peso específico te é conhecida. 6. Após haver dissipado uma a uma as minhas dúvidas e reafirmado minha fé na sua base, o Espiritismo me deixa uma questão não resolvida. Eila, como os espíritos novos que Deus cria e que se destinam a um dia tornar-se espíritos puros, depois de terem passado pela peneira de uma multidão de existências e de provas, saem tão imperfeitos das mãos do Criador, que é a fonte de toda a perfeição, e não se melhoram gradualmente se não se afastando de sua origem? Resposta. Esse é um mistério que o Eterno não nos permite penetrar antes que nós, espíritos errantes ou encarnados, tenhamos atingido a perfeição que nos é indicada, graças à bondade divina, perfeição que novamente nos aproximará de nossa origem e fechará o círculo da eternidade. Observação. Nosso correspondente não nos diz qual o espírito que lhe respondeu, mas a sabedoria de suas respostas prova que não é um espírito vulgar. Eis o essencial, porquanto, como se sabe, o nome pouco importa. Nada temos a dizer quanto às suas primeiras respostas, que concordam em todos os pontos com o que nos foi ensinado, provando que a teoria que demos dos fenômenos espíritas não é produto de nossa imaginação, visto ser dada por outros espíritos, em tempos e lugares diversos e fora de nossa influência pessoal. Apenas a última resposta não resolve a pergunta feita. Vamos tentar remediá-la. Digamos primeiramente que a solução pode ser facilmente deduzida do que está dito, com alguns desenvolvimentos, em O Livro dos Espíritos, sobre a progressão dos espíritos, questão 114 e seguintes. Teremos pouca coisa a acrescentar. Os espíritos saem das mãos do Criador simples e ignorantes, mas nem são bons nem maus. Do contrário, desde a sua origem, teria Deus votado uns ao bem e à felicidade e outros ao mal e à desgraça, o que não estaria nem conforme a sua bondade, nem de acordo com a sua justiça. No momento de sua criação, os espíritos não são imperfeitos, senão do ponto de vista do desenvolvimento intelectual e moral, como a criança ao nascer, como o germe contido na semente da árvore, mas não são maus por natureza. Ao mesmo tempo, nele se desenvolve a razão, o livre-arbítrio, em virtude do qual escolhem uns o bom caminho, outros o mau, fazendo que uns cheguem ao objetivo mais cedo que outros, mas todos, sem exceção, devem passar pelas vicissitudes da vida corporal, a fim de adquirir a experiência e ter o mérito da luta. Ora, nessa luta, uns triunfam, outros sucumbem, conquanto os vencidos possam sempre se erguer e resgatar os seus fracassos.
Esta questão levanta outra, mais grave, que muitas vezes nos tem sido apresentada. É a seguinte: Deus, que tudo sabe, o passado, o presente e o futuro, deve saber que tal espírito seguirá o mau caminho, sucumbirá e será feliz. Neste caso, por que o criou? Ora, por certo, sabe Deus perfeitamente a linha que seguirá um espírito, pois de outro modo não teria a ciência soberana. Se o mau caminho no qual se aventura o espírito devesse fatalmente conduzi-lo a uma eternidade absoluta de penas e sofrimentos. Se porque tivesse falido, lhe fosse sempre negado reabilitar-se à objeção acima, teria uma força de lógica incontestável. E talvez aí residisse o mais poderoso argumento contra o dogma dos suplícios eternos. Neste caso, impossível é sair do dilema. Ou Deus não conhece a sorte reservada à sua criatura, e então não tem a soberana ciência, ou se a conhece. Ele a criou para ser eternamente feliz, e, portanto, não tem a soberana bondade. Com a doutrina espírita, tudo concorda perfeitamente, e não há mais contradição. Deus sabe que um espírito tomará um mau caminho. Conhece todos os perigos de que este se acha semeado. Mas sabe também que dele sairá e que não haverá para ele senão um atraso. E em sua bondade, e para lhe facilitar, multiplica em sua rota as advertências salutares, das quais, infelizmente, nem sempre ele aproveita. É a história de dois viajantes que querem alcançar um belo país onde viverão felizes. Um sabe evitar os obstáculos, as tentações que o fariam parar no caminho. O outro, por imprudência, choca-se com os mesmos obstáculos, leva a quedas que o atrasam, mas chegará por sua vez. Se no caminho pessoas caridosas o previnem dos perigos que corre, e se por presunção não as escuta, mais repreensível será por isso. O dogma da eternidade absoluta das penas é atacado violentamente por todos os lados, não só pelo ensino dos espíritos, mas pela simples lógica do bom senso. Sustentá-lo é desconhecer os atributos mais essenciais da divindade. É contradizer-se, afirmando de um lado o que se nega do outro. Ele cai e as fileiras de seus partidários se esclarecem dia a dia, de tal sorte que, se absolutamente necessário nele crer para ser católico, em breve não haverá mais verdadeiros católicos, assim como hoje não os haveria se a Igreja tivesse persistido em fazer artigo de fé do movimento do Sol e dos 6 dias da criação. Insistir numa tese que a razão repele é desferir um golpe fatal na religião e dar armas ao materialismo. O Espiritismo, ao contrário, vem reavivar o sentimento religioso, que se verga aos golpes aplicados pela incredulidade, dando sobre a questão do futuro uma solução que o mais severo raciocínio pode admitir. Rejeitá-lo é dispensar a tábua de salvação. Ensinamentos e dissertações espíritas. Senhora de Girardin, Sociedade Espírita de Paris, médium Senhora Costel. Nota: tendo sido feitas algumas observações críticas sobre as comunicações ditadas na sessão anterior, dada pela Senhora de Girardin, esta as responde espontaneamente. Faz alusão às circunstâncias que acompanharam aquela comunicação. Venho agradecer ao associado que houve por bem apresentar a minha defesa e minha reabilitação moral perante vós. Com efeito, em vida, eu amava e respeitava as leis do bom gosto, que são as da delicadeza. Diria mais, do coração, para o sexo a que pertencia. Depois de minha morte,
permitiu Deus que eu fosse bastante elevada para praticar fácil e simplesmente os deveres da caridade, que nos ligam a todos, espíritos e homens. Dada essa explicação, não insistirei sobre a comunicação assinada com o meu nome, desde que a crítica e a censura não convém nem a meu médium, nem a mim. Assim crede que virei quando for evocada, mas jamais me intrometerei nos incidentes fúteis. Eu vos falei das crianças. Deixai-me retomar este assunto, que foi a chaga dolorosa de minha vida. A mulher necessita da dupla coroa do amor e da maternidade para preencher o mandato de abnegação que Deus lhe confiou ao lançá-la na terra. Infelizmente, eu jamais conheci essa doce e suave preocupação que na alma imprimem esses frágeis depósitos. Quantas vezes segui com os olhos rasos de lágrimas amargas as crianças que, brincando, vinham se roçar no meu vestido, e sentia a angústia e a humilhação de minha decadência. Eu tremia, esperava, escutava, e minha vida cheia dos sucessos do mundo, frutos repletos de cinza, não me deixou senão um gosto amargo e decepcionante. Delphine Girardin. Observação. Há neste trecho uma lição que não deve passar despercebida. A senhora de Girardin, fazendo alusão a certas passagens de sua comunicação anterior que levantaram algumas objeções, disse que em vida amava e respeitava as leis do bom gosto, que são as da delicadeza, e que conservou esse sentimento depois da morte. Repudia, em consequência, tudo que nas comunicações que levam o seu nome se afaste do bom gosto. Após a morte, a alma reflete as qualidades e os defeitos que tinha durante a vida corpórea, salvo os progressos que possa ter feito no bem, porque pode ter se melhorado, mas jamais se mostra inferior ao que era. Assim, na apreciação das comunicações de um espírito, muitas vezes há matizes de extrema delicadeza a observar, para distinguir o que realmente é dele ou o que poderia ser uma substituição. Os espíritos verdadeiramente elevados não se contradizem nunca e podemos corajosamente rejeitar tudo quanto desminta o seu caráter. Muitas vezes, esta apreciação é tanto mais difícil quanto a uma comunicação perfeitamente autêntica pode misturar-se um reflexo, seja do próprio espírito do médium, que não exprime exatamente o pensamento, seja de um espírito estranho que se interpõe, insinuando seu próprio pensamento no do médium. Deve-se, pois, considerar como apócrifas as comunicações que, em todos os pontos e pelo mesmo fundo das ideias, desmintam o caráter do espírito cujo nome levam. Mas seria injusto lhes condenar o conjunto por algumas nódoas parciais que podem ter a causa que acabamos de assinalar. A pintura e a música. Sociedade Espírita de Paris. Médium, Sr. Alfred Didier. A arte foi definida 100.000 vezes, e o belo o verdadeiro bem. A música, que é um dos ramos da arte, pertence inteiramente ao domínio da sensação. Entendamo-nos e tratemos de não ser obscuro. A sensação se produz no homem quando ele compreende a arte de duas maneiras distintas, mas estreitamente ligadas. A sensação do pensamento, que tem por conclusão a melancolia ou a filosofia, e depois a sensação que pertence por inteiro ao coração. A música, a meu ver, é a arte que vai mais diretamente ao coração. A sensação, havereis de compreender-me, está toda no coração. A pintura, a arquitetura, a escultura. A pintura, antes de tudo, atingem muito mais a sensação cerebral. Numa palavra, a música vai do coração ao espírito,
a pintura do pensamento ao coração. A exaltação religiosa criou o órgão. Quando na terra, a poesia toca o órgão, os anjos do céu lhe respondem. Assim, a música séria, religiosa, eleva a alma e os pensamentos. A música vulgar faz vibrar os nervos, nada mais. Eu bem gostaria de indicar algumas personalidades, mas não tenho esse direito. Não estou mais na terra. Amai o Requiem de Mozart, nota 98, Wolfgang Amadeu Mozart, 1756-1791, compositor austríaco, que o matou. Não desejo mais que os espíritos, a vossa morte pela música, a morte viva, contudo. Aí está o esquecimento de tudo quanto é terreno pela elevação moral. Lamennais. Festa dos Espíritos Bons. A chegada de um irmão. Enviada pela senhora Casimajou, médium de Bordeaux. Também temos nossas festas, e isto acontece com frequência, porque os espíritos bons da terra, nossos irmãos bem-amados, despojando-se do invólucro material, nos estendem os braços e nós vamos, em grupo inumerável, recebê-los à entrada da morada que, doravante, vão habitar conosco. É nessas festas, como nas vossas, não se agitam as paixões humanas. Sob rostos graciosos e frontes coroadas de flores, ocultando a inveja, o orgulho, o ciúme, a vaidade, o desejo de agradar e de primar sobre rivais nesses prazeres factícios. Aqui reinam a alegria, a paz, a concórdia. Cada um está contente com a posição que lhe é assinalada e feliz com a felicidade de seus irmãos. Pois bem, meus amigos, com esse acordo perfeito que impera entre nós, nossas festas têm um encanto indescritível. Milhões de músicos cantam em liras harmoniosas as maravilhas de Deus e da criação, com acentos mais deslumbrantes que vossas mais suaves melodias. Longas procissões aéreas de espíritos adejam como zéfiros, lançando sobre os recém-chegados nuvens de flores, cujo perfume e variados matizes não podeis compreender. Depois, o banquete fraterno a que são convidados os que com felicidade terminaram suas provas e vêm receber a recompensa de seus trabalhos. Ó, meu amigo, gostaríeis de saber mais. Impotente, porém, é a vossa linguagem para descrever essas magnificências. Eu vos disse bastante a vós que sois os meus bem-amados para vos dar o desejo de aspirá-las. E então, caro Emílio, livre da missão que realizei junto a ti na terra, eu a continuarei para te conduzir através do espaço e te fazer desfrutar todas as felicidades. Felícia, esposa do evocador Emílio, há 1 ano, seu guia protetor. Vinde a nós, enviada pela senhora Casimajou, médium de Bordeaux. O Espiritismo é a aplicação da moral evangélica pregada pelo Cristo em toda a sua pureza. Assim, os homens que o condenam sem o conhecer são pouco prudentes. Com efeito, por que qualificar de superstição, de charlatanice, de sortilégios, de demonomania as coisas que o vulgar bom senso faria aceitar se quisessem estudá-lo? A alma é imortal, é o espírito. A matéria inerte é o corpo perecível a despojar-se de suas formas para não se tornar, quando o espírito o deixou, senão um monte de podridão sem nome. E achais lógico, vós que não acreditais no espiritismo,
que esta vida, que para a maioria dentre vós é de amargura, de dores, de decepções, um verdadeiro purgatório, não tenha outro fim senão o túmulo? Desiludir-vos, vinde a nós, pobres, deserdados dos bens, das grandezas e dos prazeres terrenos. Vinde a nós e sereis consolados, vendo que vossas dores, vossas privações, vossos sofrimentos devem abrir-vos as portas dos mundos felizes, e que Deus, justo e bom para com todas as criaturas, só nos provou que o nosso bem, conforme estas palavras do Cristo. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Vinde, pois, incrédulos e materialistas, abrigai-vos sob a bandeira na qual, em letra de ouro, estão inscritas estas palavras: amor e caridade para os homens, que são todos irmãos. Bondade, justiça e indulgência de um Pai grande e generoso para os espíritos que criou e que eleva a si por caminhos seguros, embora vos sejam desconhecidos. A caridade, o progresso moral, o desenvolvimento intelectual vos conduzirão ao Autor e Senhor de todas as coisas. Não vos instruímos, senão para que, por vossa vez, trabalheis para espalhar essa instrução. Mas, sobretudo, fazei-o sem azedume, sede pacientes e esperai. Lançai a semente. A reflexão e o auxílio de Deus a farão frutificar, a princípio, para um pequeno número, que fará como vós, e pouco a pouco, aumentando o número de operários, vos fará esperar, após as semeaduras, uma boa e abundante colheita. Ferdinand, filho do médium. Progresso intelectual e moral, enviada pelo Sr. Sabot, de Bordeaux. Venho dizer-vos que o progresso moral é o de mais útil aquisição, porque nos corrige de nossos maus pendores e nos torna bons, caridosos e devotados aos nossos irmãos. Entretanto, o progresso intelectual também é útil para o nosso adiantamento, porque eleva a alma, faz com que julguemos mais corretamente as nossas ações, facilitando assim o progresso moral. Inicia-nos nos ensinos que Deus nos tem dado há tantos séculos por homens de méritos diversos que vieram sob todas as formas e todas as línguas para nos dar a conhecer a verdade, e que outros não eram senão espíritos já avançados, enviados por Deus para desenvolverem o entendimento humano. Mas na época em que viveis, a luz que apenas clareia um pequeno número vai brilhar para todos. Trabalhai, pois, para compreenderes a grandeza, o poder, a majestade, a justiça de Deus, para compreenderdes a sublime beleza de suas obras, para compreenderes as magníficas recompensas concedidas aos bons e os castigos infligidos aos maus. Enfim, para compreenderdes que o único objetivo a que deveis aspirar é o de vos aproximardes dele. Jorge, bispo de Périquet e de Sarlat, feliz por ser um dos guias do médium. A inundação, enviada pelo Sr. Casimir H. de Innsbruck. Nota explicativa 100. O espírito está se referindo à cidade austríaca de Innsbruck, traduzido do alemão. Um dia surgiu uma fonte numa região outrora estéril. A princípio, não passava de um delgado filete de água a correr na planície,
ao qual não deram muita atenção. Pouco a pouco, esse fraco regato engrossou, tornando-se ribeirão. Alargou-se, invadiu as terras vizinhas, mas as que ficaram descobertas foram fertilizadas e produziram a 100 por 1. Contudo, um proprietário ribeirinho, descontente por ver seu terreno recuado, tentou deter o curso para reconquistar a porção coberta pelas águas, julgando assim aumentar as suas riquezas. Ora, aconteceu que, reprimido o ribeirão, submergiu tudo, terreno e proprietário. Tal é a imagem do progresso. Como um rio impetuoso rompe os diques que se opõem e arrasta com ele os imprudentes que, em vez de lhe seguir o curso, procuram entravá-lo. Será o mesmo com o Espiritismo. Deus o envia para fertilizar o terreno moral da humanidade. Bem-aventurados os que souberem aproveitá-lo e infelizes os que tentarem opor-se aos desígnios de Deus. Não vedes avançar a passos gigantes pelos 4 pontos cardeais? Por toda parte, sua voz já se faz ouvir e logo cobrirá de todo modo a dos inimigos, que esses serão forçados ao silêncio e constrangidos a se curvarem ante a evidência. Homens, os que tentam entravar a marcha irresistível do progresso, vos preparam rudes provas. Deus permite que assim seja para castigo de uns e glorificação de outros, mas vos dá no Espiritismo o piloto que vos deverá conduzir ao porto, levando nas mãos a bandeira da esperança. William, avô do médium. Allan Kardec.